Olá a todos, eu sou Eduardo Airosa, sou professor de Geografia. É um grande prazer estar aqui com vocês para a gente poder conversar um pouquinho sobre um tema bastante importante e bastante recorrente aí no Enem nos últimos anos. É a questão da agricultura, né? E para a gente poder entender essa temática, nós vamos percorrer uma trilha visitando, né, o conceito e a origem histórica da agricultura, entendendo como é que ela funciona e a importância que ela tem para as cidades e para as sociedades modernas, os impactos ambientais que decorrem dessa atividade e, por último, vamos responder uma questão do Enem aí, que é o concurso, né, para o qual nós estamos nos preparando. Então é bom termos vermos um pouquinho como é que essa banca, né, do INEP, ela cobra essas questões. Bom, a agricultura ela pode ser entendida como a arte de cultivar a terra ou o conjunto de técnicas para o cultivo de terra. E, em outras palavras, né, a gente pode dizer que a agricultura foi a forma que as sociedades antigas acharam de transformar a natureza a fim de obter recursos da mesma. E se a gente pensar numa escala temporal, a agricultura ela pode ser dita como nascida, né, na transição do nomadismo para o sedentarismo, quando as sociedades humanas elas perceberam que elas não tinham mais aquela necessidade de migrar necessariamente, toda vez que um recurso se tornava escasso, um recurso que era vital para a sua subsistência se tornava escasso. A partir daí, eles começaram a perceber que eles tinham a capacidade de produzir excedentes, e essa produção de excedentes é o que permitia a eles se fixar em determinado local. A agricultura, então, ela passa a ter uma evolução no que tange a sua importância para as sociedades ao longo da história. E para a gente entender essa importância, a gente precisa entender o modo como essa agricultura ela se comporta. A agricultura ela pode ser praticada de duas formas principais. Primeiro, a agricultura intensiva, que diz respeito às grandes produções e às produções de maior lucratividade e produtividade. Nessas produções de agricultura intensiva, como é o exemplo do agronegócio aqui no Brasil, nós vamos perceber que há um emprego de técnicas e de tecnologias avançadas a fim de aumentar a lucratividade e a produtividade dessa produção. Então, o emprego de sementes especializadas, de fertilizantes, de agrotóxicos e de compostos químicos para o melhoramento da produção. Em contrapartida, nós temos também a agricultura extensiva, que é aquela mais da produção familiar. Então, o emprego de técnicas, de tecnologias é bem reduzido, né? E a gente tem a produção em pequena escala, para subsistência, que é o foco principal dessa agricultura extensiva. A agricultura extensiva, ela nos oferece, né, um dos seus principais produtos, são os ditos produtos orgânicos, né? Aqueles que não têm um composto químico por trás, que são os produtos naturais e que a gente encontra aí no nosso mercado quando realizamos as nossas feiras aí no nosso dia a dia. Bom, com esse passar do tempo e com os adventos das grandes revoluções industriais, a agricultura ela toma uma importância diferente para a sociedade. Por quê? Com o advento das revoluções industriais, e hoje que a gente está vivendo da Revolução 4.0, da revolução da internet das coisas, né? Essa questão da tecnologia mais em voga, o Brasil ainda assim permanece como um país agroexportador e tendo como principal fonte de matéria-prima industrial produtos agrícolas, né? Então a gente percebe que a agricultura ainda hoje no Brasil, apesar dessa revolução 4.0 estar em voga no nosso cenário, a principal mercadoria de exportação do Brasil para o mercado internacional ainda são produtos agropecuários. É por isso que a gente praticamente todo dia, né, a gente vê na televisão aquela propaganda da Agratec, Agrepop, Agretudo. É por causa disso, porque esta ainda é a nossa principal mercadoria no mercado internacional. E pensando um pouquinho acerca dos impactos que a agricultura ela gera no meio ambiente, nós destacamos aqui 3 que são muito importantes e que nós vamos conversar um pouquinho. O primeiro deles é a poluição do solo e dos lençóis freáticos. A gente viu que na agricultura intensiva, principalmente, o uso de compostos químicos para melhoramento da produção é maçante, né? É bem evidente. E isso
Para a produção é ótimo, porque você produz em larga escala, mas para o solo isso pode representar um risco, porque esses mesmos compostos químicos eles poluem o solo, podendo assim empobrecê-lo e também contaminar os lençóis, até mesmo os lençóis freáticos, o que aí já teria uma dimensão de impacto ambiental muito mais escalar e significativo, né? Uma outra questão que é muito importante é a questão do desmatamento. Isso a gente vê muito quando a gente vai pensar a ideia do agronegócio e as suas expansões, né? Hoje, o agronegócio, a gente pode dizer que ele já está chegando na Amazônia. E lá a gente consegue ter essa visão bem clara de como essa questão do desmatamento acontece. Você retira toda a vegetação original daquele lugar, daquele espaço, e para a criação de produções em larga escala. Então, essa é uma questão muito importante e um impacto ambiental bem significativo no Brasil. A outra questão é a secagem dos rios. E aqui nós temos duas perspectivas. A primeira, por assoreamento. O aumento, né, a rotatividade de produção, ela gera, consequentemente, um aumento da erosão superficial. E essa erosão superficial ela vai ser depositada nas águas dos rios, né, causando aí uma escala temporal maior, podendo causar até mesmo um assoreamento por conta disso, né, por causa da deposição de sedimentos oriundos dessa erosão superficial. E a outra questão que também pode provocar essa secagem dos rios diz respeito à transposição de água, né, dos rios, principalmente para irrigação. Esse é um exemplo que a gente pode encontrar muito nas vinícolas próximas a Petrolina, Juazeiro, que a gente consegue observar. É uma região seca, não, em que não tem o clima não favorece a produção de uvas, né, nessa região, mas eles conseguem produzir vinhos de qualidade por conta dessa transposição. Eles pegam litros e mais litros de água do Rio São Francisco e utilizam para irrigar a sua produção. Então, dentro de tudo isso, vamos tentar responder essa questão do Enem, né, uma questão que caiu na prova do Enem do ano de 2018 e que é bastante interessante para a gente poder pensar aí. Atualmente são usadas no mundo aproximadamente 2,5 bilhões de toneladas de agrotóxicos. O consumo anual de agrotóxicos no Brasil tem sido superior a 300 mil toneladas de produtos comerciais, representando o aumento no consumo de agrotóxicos de 700% nos últimos 40 anos, enquanto a área agrícola aumenta 78% nesse período. Então ele pergunta, né? No contexto da produção agrícola, a utilização do insumo citado, ou seja, o agrotóxico, ele implica a alternativa A redução dos lucros da atividade. A gente viu que não, porque o uso de agrotóxicos ele está relacionado com a produção de agricultura intensiva. Então, a lucratividade é muito maior nesse sistema. Então, a alternativa A a gente já elimina. O aumento do desequilíbrio ecológico. Essa aqui parece ser uma alternativa bem legal, por conta dos usos de agrotóxicos, contaminação de solos, contaminação de lençóis freáticos, e os demais desmoronamentos. Pode ser a nossa alternativa. Alternativa C, manutenção da fertilidade dos solos. A gente viu que não, que o uso de agrotóxicos e compostos químicos, eles por vezes contaminam o solo, causando o seu empobrecimento, não a sua fertilidade, dando maior fertilidade ou a sua manutenção, né, dessa fertilidade. Então a alternativa C está errada. Alternativa D, a priorização de cultivos de subsistência. A gente viu também que não. A produção de subsistência ela é uma característica da agricultura extensiva. E nesta agricultura extensiva, nós não visualizamos, por padrão, o uso de agrotóxicos e de demais compostos. Então, a alternativa D está fora. A alternativa E, a autonomia no uso de tecnologia nacional. A gente vai ver que não, porque os principais agrotóxicos e tecnologia relacionadas a manejo de terras, normalmente elas são importadas. Então, não é tecnologia nacional. Dessa forma, a gente pode observar que a resposta correta seria a alternativa B, o aumento do desequilíbrio ecológico. E aí a gente vai pensar novamente acerca da questão da contaminação de solos, de lençóis freáticos e o desequilíbrio que iria acontecer. Bom, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, né? Eu espero ter podido contribuir aí com a formação e com esse treinamento de vocês para a prova do Enem. Desejo vocês desde já muito sucesso e que possamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Então é isso. Fiquem bem e até a próxima.